Olá, gente boa, minhas santas e meus santos. Hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo deixa claro que Deus chama todos os homens, e todas as mulheres a empenhar-se justamente a esse empenho na construção desse mundo novo de justiça e de paz que Deus sonhou e que quer propor a toda a humanidade. Diante da proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitudes: ou dizer sim a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmos-nos do compromisso que Deus nos pede. Celebramos justamente neste domingo a fidelidade de Deus, seu sim, dito uma vez por todas em nosso favor, um sim que Ele jamais traiu ou renegou. Nós, o povo que fez aliança com Ele no sangue derramado por Jesus, voltamos atrás, traímos os compromissos assumidos, rasgamos o contrato. Somos a turma do sim e do não. Parecemos o povo da primeira aliança. Não lhe damos alegria. É melhor dizer não e depois fazer do que dizer sim, Pode deixar, é para já, e seguir a vida como se não tivéssemos assumido um compromisso. Contratos são para ser cumpridos. Todos os dias, a vida nos chama a fazer, então, escolhas e também a tomar decisões. Essas escolhas e decisões implicam em dizer sim a algumas situações e dizer não a outras. Se nós podemos fazer escolhas e tomar decisões, significa que somos livres e a história da nossa vida está sendo escrita exatamente hoje, quando podemos ou manter o nosso sim ou mudá-lo em não. O pai e os dois filhos, na parábola contada por Jesus, representam Deus, nós e a nossa liberdade. Cada vez que Deus nos dirige a sua palavra, está dialogando com a nossa liberdade. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ao nos chamar a trabalhar na vinha, Deus está nos propondo valores, ideais, tarefas. Numa palavra, uma missão, e nós temos a liberdade de responder sim ou não à sua proposta. Jesus chama a atenção não para a resposta dada no momento, mas para a atitude tomada depois da resposta. No primeiro momento, um filho disse sim ao pai, mas depois acabou não sustentando o seu sim dito. Já o outro, no primeiro momento, disse não ao pai, mas acabou mudando de ideia e fazendo o que o pai lhe pediu, dizendo, portanto, sim. Cada um de nós poderia olhar para a sua história de vida e se perguntar: para o que eu disse sim ontem? Esse sim está sendo motivo ou se tornou não? Está sendo mantido na minha vida ou se tornou não com as minhas atitudes? Posso ter dito sim ao abraçar um relacionamento, ao me comprometer com uma causa em favor do bem comum, a tomar a decisão, justamente aquela de seguir Jesus e viver segundo o seu Evangelho. A questão é saber se as minhas atitudes hoje estão atualizando
o sim dado ontem, ou se estão fazendo exatamente o contrário. Também seria importante analisarmos o outro lado. Para o que eu disse não ontem? Posso ter dito não para um vício, uma atitude corrupta, uma proposta de infidelidade, uma tentação e etc. Mas e hoje? Eu ainda sustento o não que disse, ou ele tem se transformado em sim? Mudar o sim em não e o não em sim não tem problema algum, desde que aquilo que nos mova na vida seja ajustar o nosso comportamento à vontade de Deus. O problema é quando a mudança que fazemos nos leva a nos afastar, da vontade de Deus e também da sua salvação. Trazendo o Evangelho para os nossos dias atuais, não é difícil constatar a constante instabilidade nas respostas que nós, pessoas do século XXI, damos às várias propostas que a vida nos apresenta. Tanto o nosso sim quanto o nosso não carecem de perseverança, de compromisso e de fidelidade. Seja porque foram dadas na hora da emoção, e emoção passa, seja porque o custo para sustentá-los se apresentou alto demais e acabamos mudando de resposta para pararmos de sofrer. Nos esquecemos de que Jesus, embora sendo Filho de Deus, aprendeu o que significa a obediência à vontade do Pai por aquilo que sofreu. Ninguém sustenta seu sim, o seu não, sem sofrer. Como nossa geração é avessa ao sofrimento, toda e qualquer dor torna-se justificativa mais do que suficiente para sermos infiéis à resposta dada a Deus. O profeta Ezequiel nos mostra que o tempo mais importante para respondermos ao chamado de Deus é o dia de hoje. Se até ontem dissemos não a Deus e hoje decidirmos dizer sim, encontraremos a verdadeira vida. O contrário também é verdade. Se até ontem dissemos sim a Deus e hoje decidirmos dizer não, nos afastaremos da vida e caminharemos na direção da morte. Lembrando que essa morte não é castigo de Deus, mas consequência de escolhas que nos levam à destruição de nós mesmos como pessoas. Portanto, o nosso grande desafio é atualizar o nosso sim a Deus, conformando diariamente nossa vida à sua vontade. Sem essa atualização, a nossa intenção de viver segundo a vontade de Deus perde o sentido e nós abandonamos a missão que havíamos abraçado. Imaginemos, por exemplo, uma religiosa que fez os seus votos consagrando-se a Deus durante 50 anos. E justamente ao celebrar o jubileu, completando então 50 anos de vida religiosa, ela recebeu como prêmio um período de férias com sua família. E estando em casa, com sua família religiosa, tomou a decisão de não mais voltar para a vida consagrada e para o convento. Esse fato chocante nos faz perceber que nenhuma resposta que damos a Deus e à vida são definitivas. Nosso sim pode mudar-se em não e vice-versa. A questão é nos perguntar se os motivos da mudança se justificam ou não, e se toda mudança que fazemos na vida está nos aproximando ou nos afastando da vontade de Deus, que não é nada mais do que o nosso bem e a nossa salvação.
A oração do salmista pode nos ajudar. Quando ele diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Num tempo como o nosso, onde os compromissos assumidos ontem são abandonados hoje, com ou sem motivo justo, precisamos que Deus nos oriente com sua verdade em nossas escolhas e decisões, para que não nos afastemos, nos afastemos, da própria realidade da sua vontade. Precisamos ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, como nos diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Eu vim, ó Deus, para fazer a vossa vontade, nos diz a carta aos Hebreus. Quando nos submetemos à vontade de Deus, ou seja, a obediência, podemos até fazer uma dura experiência de cruz, mas ali a certeza da nossa salvação, mas está ali a certeza da nossa salvação, pois Deus quer somente o nosso verdadeiro bem. A parábola que acabamos de ouvir, de Mateus 21, 28 a 32, põe às claras a situação do ouvinte que não quer converter-se. É como o irmão que diz sim, mas não faz. Quando tomar a consciência dessa situação, pode tornar-se como outro irmão que diz não, mas depois muda de ideia. A igreja, nós cristãos e cristãs, devemos reconhecer-nos naquele que diz Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Nas palavras de Ambrósio, quando ele diz a casta meretriz, a meretriz que se torna casta esposa na medida em que se reconhece prostituta, torna-se sim. Toda vez que reconhece o próprio esposo, toda vez que ele se reconhece, quando dá o seu não e muda de vida, que o Pai da vinha espera de nós, os filhos. Que sejamos capazes de escutar e mudar de ideia de vida e escolher a novidade da mensagem do Evangelho. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando o templo onde Jesus fala aos chefes do povo. E peço aquilo que quero. Conhecer e reconhecer que sou um não diante do sim de Deus por mim. E buscando tirar proveito, medito sobre a parábola, identificando-me com os vários personagens que não são como Jesus. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.